Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um projeto da equipe ProNeuro de Neurologia de Ribeirão Preto, com o objetivo de te deixar em dia sobre os mais diversos temas da neurologia de forma mais prática, até porque o dia de todo mundo tem só 24 horas, e aí você aproveita para se atualizar ouvindo a gente enquanto você está no carro, parado no trânsito, ou na academia fazendo sua neuroproteção. Eu sou Joyce Yamamoto. Eu sou Trajano Aguiar. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, porque as pessoas têm muitas dúvidas a respeito, na verdade é um procedimento, né, diagnóstico, que é o TAP teste. E aí não dá para a gente falar de TAP teste sem falar de hidrocefalia de pressão normal, que a gente, introdução, né, Joyce? a gente conhece pela sigla, né, HPN, que muitos, inclusive, questionavam a existência. Será que a HPN existe? O que eu tô vendo aqui naquela ressonância, né, aqueles achados, são correspondentes com a clínica do paciente? Será que é outra patologia que está justificando os achados? Aquilo lá é um achado de imagem, né? E aí o TAP teste veio nesse cenário para poder realmente reafirmar que é uma condição, né, embora questione-se o que vem primeiro, se é a HPN ou outra patologia, né? E ele vem realmente como um valor preditivo aí para a gente poder tratar o paciente e fazer o diagnóstico. E para isso a gente trouxe a pessoa que mais sabe sobre o assunto, que ensinou muito para a gente, ainda ensina, que é a doutora Ticiana Marques de Reis. A Tici, que a gente conhece carinhosamente assim, é neurologista e neurofisiologista pela USP de Ribeirão Preto, fez doutorado recentemente, defendeu com maestria nessa mesma faculdade, é chefe do laboratório de líquor do HC e a nossa referência em epilepsia e neuroinfecções pela ProNeuro. Muito obrigada, Tice, pela presença, tirar esse tempinho para bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, uma honra. Tice, para quebrar o gelo, aqui, acabar o nervosismo, descontrair... Uma pergunta, bate pronto, que vier na sua cabeça. Se você pudesse jantar com uma pessoa, qualquer pessoa, viva ou morta, com quem seria para você bater papo, jogar conversa fora? Nossa. Eu vou te facilitar, ó. Ontem eu perguntei isso no jantar pro meu esposo, de bate pronto, ele falou Ayrton Senna. Legal, né? Quem que você jantaria, assim, bater papo? Charlie Chaplin. Ó, legal. Eu fiquei meio bravo quando ele falou Ayrton Senna. Eu falei assim, você deveria ter falado meu nome. Eu incluí os vivos também. Eu incluí os vivos aqui. Isso era uma pegadinha. Justo. Descontraiu já. Mas, Tice, hoje, então, o episódio vai ser mais voltado para o procedimento, para o TAP teste. Mas, como a Joyce comentou, é interessante que a gente dê uma introdução sobre a principal indicação desse procedimento, que é a HPN. Quem que é o paciente que vai passar por esse procedimento? Qual que é a sintomatologia dele? Quem que a gente suspeita? É uma suspeita clínica? Uma síndrome clínico-radiológica? Faz esse overview aí pra gente, para depois a gente entrar nos detalhes do TAP teste. Claro. A hidrocefalia, né, de pressão normal, que a gente abrevia como HPN, ela é uma doença clínico-radiológica, né? Ela é uma síndrome marcada por... aspectos clínicos e radiológicos muito bem definidos, e a clínica, né, é importante porque a gente precisa reconhecer isso e nem todos os neurologistas ficam atentos a isso. Seria 2 a 4% da população acima de 65 anos, então é uma prevalência razoável para a gente ficar atento a esses achados. Não quer dizer que qualquer ventriculomegalia, que a gente já vai chegar, seja direcionado para esse teste. Então, a tríade, né, de Hakim, que a gente coloca como clássica da HPN, eu já vou fazer um comentário sobre isso também, seria alteração de marcha, principalmente, com uma ataxia importante, algumas características, aquela marcha magnética com o pé grudado no chão. Alterações cognitivas, principalmente aqui eu destaco uma disfunção executiva frontal, marcante, e as alterações urinárias, né, geralmente uma incontinência por uma hiperatividade detrussora. Então, essa tríade que é marcada pela doença subcortical causada pela HPN, que geralmente a gente vê aquela ventriculomegalia, né, principalmente de corno
anterior e temporal dos ventrículos laterais, com aquela transudação, né, o edema transependimário, com justamente comprometimento da substância branca. Então, a tríade, na verdade, é uma tríade de alteração de substância branca, cujo protótipo é a hidrocefalia de pressão normal. Então, isso é importante a gente destacar. Nem todo paciente com a tríade tem HPN, né? Tem uma doença subcortical avançada. Então, por exemplo, às vezes o paciente tem uma doença vascular, simplesmente uma microangiopatia muito grave, um FASECAS 3, chega para avaliar um possível TEP teste e o ventrículo é pequenininho, tá? Então, na verdade, é uma doença subcortical, né? Avançada. Então, é uma síndrome clínico-radiológica. Clínico-radiológica. Eu preciso desses Exatamente. marcadores radiológicos para poder... Exatamente. Então, diante da suspeição clínica, a gente vai fazer a neuroimagem. Então, na ressonância, a gente tem achados clássicos, né? Principalmente a hidrocefalia, que é marcada, a ventriculomegalia, que justamente está no nome. E você vai ter os achados adicionais, né? Principalmente a alteração do ângulo, né, calosal, abaixo de 90 graus, é um fator marcante, clássico da HPN. E a alteração que você vê no sagital é um deslocamento superior e uma redução do volume do corpo caloso. E o padrão DASH, né, que as pessoas falam que seria a hidrocefalia do espaço subaracnoideu, é desproporcional ao grau de atrofia. Então, e você vê lá em cima, no sagital, os espaços, os sulcos apertadinhos, né, os giros mais, como se fossem edemaciados. Esse padrão DASH, inclusive, ele é um preditor de resposta, né, junto com o ângulo calosal, de maior especificidade para você pensar em HPN, que é essas características radiológicas que mostram, assim, nos laudos, né, de um neuroradiologista experiente, de que, alto grau de suspeição, né? Tem o índice de Evans, mas ele é um pouco menos específico, assim, né? Acima de 0,3, que seria aquela proporção, né? Dos ventrículos com a calota. E esses padrões DASH e o ângulo calosal abaixo de 90 graus, que são mais específicos e preditores de resposta, que a gente já vai falar adiante no TEP teste especificamente. E é uma doença marcada por alterações de fluxo, né, a dinâmica licórica, né, geralmente um hiperfluxo pelo aqueduto, mas que hoje tem uma hipótese de que seja por disfunção cerebral, tá? Então, de disfunção astroglial. E também algumas hipóteses de alterações genéticas, mas que isso é o mais controverso da HPN. E fala-se sobre HPN primária e secundária, né, Tícia? Perfeito. Já ia esquecendo, isso é importantíssimo. A idiopática, propriamente dita, e a secundária, por exemplo, um trauma, aquela paciente que você me mandou, que melhorou bastante, né? A resposta costuma ser um pouco mais acentuada, mais dramática nesses casos. E então, trauma, hemorragia subaracnoideia, uma meningite, uma encefalite prévia que curse com essas alterações de dinâmica licórica, né? Aí a gente chamaria de hidrocefalia, de uma HPN secundária. Mas aqui a gente vai falar um pouco mais essa prevalência que eu mencionei de alterações secundárias, a idade, principalmente acima de 65 anos, com essa prevalência de 2 a 4%. Então, a gente vai falar um pouquinho mais da idiopática. E só para a gente fechar essa parte assim, inicial e antes de entrar no procedimento em si, a gente comentou que existem síndromes clínicas que simulam a HPN, né? Igual as doenças de pequenos vasos e tudo mais. Só que aquele paciente que eu pego, faço uma ressonância por qualquer motivo, aí não tem clínica nenhuma e tem os achados, então esse daí eu também valorizo, não valorizo, ou entro no conceito de clínica, síndrome clínico-radiológico. Tem que ter a clínica também, ou só a radiologia já basta? Já vai para neuroimuno, né? Síndrome radiológica isolada. É como se fosse uma síndrome radiológica isolada, por exemplo, né? Um comprometimento somente. E existe a ventriculomegalia, inclusive desproporcional, idiopática da idade, né? Tem até uma entidade. Então, a gente não vai pensar numa ventriculomegalia isolada laudo, né? Em fazer, sem dúvida. A depender do critério clínico. É isso, né? Que o próprio neuroradiologista coloca isso, até porque tem que ter a clínica, né? Não tem o que você melhorar
se você fizer um teste, porque o paciente não tem clínica. Ótimo, Perfeito. beleza, já tirei minha dúvida da parte clínica. Porque você já queria mandar o paciente para fazer TAP teste com a ressonância lá, né? Procedimento invasivo, né? Por mais que seja a minha praia, é um procedimento, não deixa de ser um procedimento invasivo, Poxa, com doloroso, certeza. então a gente tem que ter esse critério. Vamos falar sobre o TAP teste? Bora. Vou fazer um bate-bola, hein? Se prepara. Vamos lá, ó. Prontíssimo. O que é o TAP teste? Faça um conceito. A gente tem aqui de audiência pessoas que são neurologistas já com bastante experiência, mas a gente também tem residentes que estão começando Sim, e sim. que é meio nebuloso durante a residência entender muito bem isso. Sim. E parte dessa dificuldade do TAP teste vem porque, às vezes, o colega veio de um serviço diferente que era outro protocolo. Exatamente. E aí isso dificulta o entendimento do exame. Ótimo, perfeito. Ele é um TEP, é torneira, né? Então, a gente vai fazer uma retirada de um volume habitualmente que não se retira, né? Ou seja, é habitualmente muito maior do que o que a gente tira, e geralmente 30 a 50 ml, tem alguns serviços que colocam até 60 ml, né? E justamente para que você faça uma avaliação pré-teste, né? Pré-retirada de líquor, de grandes volumes de líquor, pode ser, tem guideline que coloca 12 a 24 horas antes, até para o paciente não ficar cansado, mas ele pode ser imediatamente, né, no dia. Retira-se o líquor com um protocolo específico, a gente já vai falar, e a avaliação pós, tá? Habitualmente, né, na década de 60, quando se descreveu essa entidade HPN e as primeiras propostas para a realização do teste, eles faziam avaliação pré, em geral marcha, que é o que matematicamente a gente consegue quantificar, né, o pré e o pós, e aí cada serviço coloca um percentual de memória e utiliza um teste de marcha específico, e pós. Então, se fazia imediatamente 1 hora após, tá? A reavaliação de marcha. O que foram observando ao longo do tempo? Será que esses pacientes não respondedores responderiam mais adiante? Porque aí se trazia a informação da família subjetiva, que fala assim, nossa, ele chegou em casa, ele ficou melhor. Inclusive relatos subjetivos de cognição e incontinência urinária, tá? Então, se fez um outro estudo com 2, 4, 6, 8 e 24 horas. Alguns protocolos até com 48 horas de reavaliação. Qual que é a crítica? O cansaço, né, do paciente. O paciente já tem uma dificuldade de marcha. Curiosamente, não variou tanto. Então, assim, geralmente os pacientes tinham uma resposta estável ao longo do tempo. Alguns, claro, com maior limitação, ficavam cansados nas últimas avaliações. Mas aí eles viram um pico de 4 a 6 horas, alguns estudos 4 a 8, de melhor resposta clínica. Por isso que os serviços costumam utilizar não mais essa avaliação precoce, mas essa avaliação entre 4 e 6 horas. E aí, então, os não respondedores, aí a gente pede 24 a 48 horas. Um detalhe, né? Os pacientes, às vezes, eles não são da cidade. Aqui, a gente drena uma região, a gente tem uma macro-região muito grande. Então, a própria limitação que a família traga novamente é difícil, né? E é cansativo para o paciente. Então, a avaliação de 24 horas a 48 horas nos não respondedores, né? De 4 a 6 ou 4 a 8 horas, a gente pede que a família filme, né? Eu peço, marca, já vou falar dos testes, né? O início e o fim, que eu determino, da distância, filma e deixa aqui o cronômetro e conta o número de passos que a gente já vai falar. Então, isso é importante, inclusive, que se recomenda, não é obrigatório, a gente filme também no nosso teste, para que a gente possa comparar, inclusive mostrar depois para o neurocirurgião, porque a gente tem uma conduta adiante. Então, posso falar o que eu faço na minha prática. E eu acho que é uma coisa, eu só vou pontuar, fazer uma pergunta provocativa, mas obviamente eu já sei a resposta. Né? São 30 a 50 ml, você falou, de líquor? 30 a 50 ml. Eu costumo tirar um pouquinho mais para 50 quando existe um fluxo bom, porque senão será que se tivesse tirado um pouquinho mais, não teria melhorado? Sim. O paciente que melhora a limítrofe ali, Ok, aí deixa o negócio ali pingando, ó, agulhinha, tac, tac,
tic-tac, o tempo passando. Posso pegar uma seringa e puxar esse negócio para ir mais rápido, porque o dia tá corrido, é paciente ligação. Entendeu? Posso fazer isso, Tice? Proibido não é. Faço? Não. Por quê? Porque você tem eu falo isso na cabeça de todo mundo. Mas eu faço essa pergunta provocativa porque tem pessoas escutando. Exatamente. Alguns serviços fazem, né, de rotina. Não é proibido de forma alguma, tá? Mas o que você aumenta o risco? Já existe um risco teórico porque você está criando, você está tirando de um espaço e você tem as membranas, né, as meninges coladinhas ali, é um espaço virtual. Com o gradiente, você abriu um gradiente, você criou um gradiente, inclusive é lombar, né? É um gradiente maior do que se você retira mais proximal. Você cria um gradiente e é física, né? Então, você criou um contato, um contato direto com a atmosfera, então você pode causar subdural, inclusive já espontaneamente, tá? Por descolamento, né, entre as meninges. Epi, sub, né? O mais comum é sub. Se você aspira, você aumenta esse gradiente de uma forma mais rápida. Então, o que se aumenta é o risco de subdural. Perfeito. E hemorragia subaracnoideia também, porque você pode, o contato, né, com o plexo venoso está maior, então você também pode. Mas aí é uma coisa muito mais da hora e depois o paciente com hemostasia e uma atividade plaquetária normal, hemostasia primária ou coagulação, né, propriamente dita, isso vai se estancar. Agora, o subdural, ele pode dar muito problema. Né? E só para pontuar assim, uma coisinha muito assim, rápida, só para deixar claro também para a audiência isso. O TAP teste, ele vai ser, assim, como tem o paciente que pode não melhorar, ele não vai ser usado para eu dar o diagnóstico. O diagnóstico ele vai ser feito pela clínica e pela radiologia. Eu não vou indicar o TAP teste para dar o diagnóstico. Não, para diagnóstico não, mas nos critérios eles colocam assim, uma resposta do TAP teste ajuda a corroborar, ajuda você a ver que está no caminho certo. É um suporte. É um suporte, mas não é obrigatório. Estou falando isso porque a gente vai discutir depois todos os perfis de pacientes que às vezes chegam, né? E muitos pacientes talvez não se beneficiarem. Aí depois a gente vai conversar. Não, já pergunta aqui agora. Por exemplo, a TAP teste está indicado, bem simples, TAP teste está indicado para paciente com suspeita de HPN, certo? Certo. Como preditor de resposta ao tratamento, certo? Tá certo? Aquela paciente que está com acamada, com uma imagem sugestiva de HPN, radiologia apenas, acamada, não deambula, ela tem indicação? Hoje eu tô ácida. Perfeito. A gente já falou que a gente vai fazer os testes de marcha, eu já vou detalhar como eu faço, e, enfim. E o que os guidelines colocam como opções para os serviços escolherem, vamos dizer. Se você tem uma paciente que a alteração de marcha provavelmente seguiu a cronologia habitual, né, da hidrocefalia de pressão normal, ou seja, começa a alteração de marcha, depois pode ter ou não a alteração esfincteriana e cognitiva. Se você acha que o paciente está pela HPN, qual que é a lição disso? É diagnóstico precoce. Porque se o paciente já está acamado, com retração tendínea, não faz o menor sentido, tá? Na minha opinião, e eu acredito que na maioria dos especialistas. Agora, por exemplo, o paciente chegou relativamente tardio, mas fala assim, nossa, acabou de tem 2 meses que está na cadeira de roda, ainda tem uma possibilidade mecânica ali, motora, para fazer sem retração, eu acho que é justo que a gente tente. Tá? Mas eu coloco muito o ajuste de expectativa com a família. Falo assim, olha, já tá sem deambular, tá? Aquela paciente mesmo que você me mandou, ela estava há pouco tempo, tanto que você falou assim, se vira, faz o TAP teste amanhã, era uma segunda-feira. E a gente conseguiu encaixar, ela estava há pouco tempo, poucas semanas na cadeira de roda, e ela não conseguiu andar nada no primeiro, ela deu poucos passinhos, 60 centímetros, e à tarde ela andou os 10 metros. Então, eu não consigo nem quantificar, né, essa 100%, né, de melhora. Então,
essa pergunta foi muito importante porque habitualmente chegam pacientes dessa forma. Não faz sentido. Um paciente com retração tendínea, ele não, infelizmente, é uma causa reversível, né, de demência, por exemplo, e alteração de marcha. Até alguns autores colocam em centros antenados para esse diagnóstico, talvez a segunda causa de demência, depois de Alzheimer, mas é uma demência reversível, né? E uma alteração de marcha. Então, reversível, assim, tratável, né? Na verdade, não sei se voltaria ao basal, depende do quão precoce a gente fez a avaliação. Porque você tira o líquor e ele é um teste preditivo de resposta à derivação ventrículo-peritoneal ou lombo-peritoneal. A maioria das vezes ventrículo-peritoneal. Então, já entrando no teste propriamente dito... Desculpa, Tícia, só pontuar aqui. Essa introdução sua foi importante. A minha pergunta provocativa também foi importante. Assim como, mais importante que as nossas falas, foi a sua opinião pessoal, porque você trabalha com isso há anos, né? Só para reforçar que... procedimentos invasivos são indicações médicas. E as famílias, quando elas estão diante de um familiar que está acamado, com declínio cognitivo, obviamente eles querem fazer tudo, o que for possível, para poder reverter ou diagnosticar aquela situação. Então, se deixar na mão da família, se você quiser a gente faz, ou a família pressionar, né, você às vezes vai fazer um procedimento que realmente não vai ter um benefício, que pode confundir um pouco mais seu raciocínio diagnóstico e que, embora seja feito por uma mão experiente, não é isento de efeitos adversos, né? Eu acho que essa é a chave da questão, exatamente. E me diga, tintim por tintim, como é o seu protocolo? Chegou, deu bom dia pro paciente, botou ele na cadeira ali, o que a gente faz? Protocolo Marx de Reis. Tá, Marx de Reis eu avalio a marcha, tá? Geralmente... é a marcha que eu faço. Depois a gente entra nos outros parâmetros. Marcha. Eu faço o teste de marcha dos 10 metros, em que eu avalio 2 parâmetros, tá? Preferencialmente filmando. Então, eu vou cronometrar essa marcha para que eu possa ter, porque é sempre 10 metros, tá? Eu tenho um corredor grande em que eu marco o início e o fim. Então, aí eu consigo calcular a velocidade, porque eu conto o número de passos e a cronômetro. Geralmente, eu faço uma média de 3 tentativas, tá? Então, são 3 percursos, 10 metros, descansa um pouco, volta e vai novamente. E aí, depois eu faço a média para poder calcular o percentual de resposta. E o Time Up and Go, que é o teste mais utilizado nos centros, porque ele é muito objetivo também. Então, é o tempo. Você pega uma cadeira numa altura relativamente adequada, né, para o paciente não ser muito baixo e dificultar, com braços em que ele possa se apoiar, isso não tem problema algum. É o tempo, desde que ele desencosta da cadeira, levanta, anda 3 metros, é o preconizado para o Time Up and Go. Geralmente eu coloco um cone para que ele possa fazer a voltinha, e eu coloco nesse meio tempo, eu observo o freezing de marcha, eu observo como ele faz esse contorno, ele volta e senta. Aí eu paro o cronômetro e eu coloco, nesse meio tempo a gente não vai conversar, deixa para conversar sobre a vida quando a gente tiver, porque vai tempo pingando gotinha por gotinha no teste, demora realmente, e volta. Também faço essas 3... a média dessas 3, dessas 3 avaliações, e falo, você vai se concentrar na caminhada. Inclusive, tem guideline que fala assim, eu oriento o paciente o melhor que ele conseguir, o mais rápido que ele conseguir. Só que aí eu incorro em risco de queda. E caminhar de forma habitual. Existem essas 2 formas de fazer, não tem o certo e o errado. Geralmente, eu falei, olha, sem afobação, sem desespero, você vai fazer o seu melhor, concentrado na marcha, sem conversar, sem olhar em torno, de preferência um ambiente onde eu faço é bem reservado, para que não haja distração, e eu vou pedir para que ele faça o melhor dentro de um confortável, tá? Sem desespero, sem mandar ele correr. Importante, se o paciente deambula habitualmente em casa com algum auxílio, ok. Desde que eu faça esse mesmo auxílio à tarde.
tem um acompanhante dando, ele sempre dando o braço. Vai ser o mesmo acompanhante à tarde. E eu sempre oriento, falei, não puxa, porque a família inconsciente quer melhorar, então vai puxando. Então eu também fico atento a isso, e inclusive no vídeo você tem depois essa análise crítica. Nossa, eu acho que estava apertando mais. Na hora eu tô preocupada em cronometrar, enfim. Então às vezes é até um viés. Então eu peço, se você tiver de manhã, você vai estar à tarde também. E vai ser o mesmo lado, tá? Eu marco o início e o fim, eu tenho a distância também dos 3 metros, tá? E é isso que eu vou pedir, é exatamente o mesmo tempo. Eu costumo fazer 4 horas e meia, 5 horas no máximo de reavaliação, até porque já está de tarde. Tem o viés do cansaço do paciente. A gente tem uma sala reservada, ele fica ali o tempo inteiro, que é uma cama, é aquela maca extremamente confortável, tem um travesseiro gostoso. Tenta dormir um pouquinho depois do almoço. Se não quiser passear no shopping e comer fora, lá no pronto atendimento, né, do PAP, do shopping, do centro médico, a gente tem a possibilidade, a família pode levar o alimento ao paciente, ele almoça ali, descansa, para a gente tentar minimizar esse viés do cansaço à tarde. E aí, aquilo que a gente comentou no início, o paciente não respondedor, eu peço para a família marcar o início dos 10 metros em casa, e cronômetro, e o paciente faz da mesma forma. Se a filha estava ao lado, a mesma filha vai estar do mesmo lado, e preferencialmente com o mesmo calçado, né? A mesma parecido. Roupa confortável, de uma forma para que não haja esses vieses que habitualmente confundem a gente. E Tice, só uma... a HPN é um tipo de síndrome demencial, né? E o que chama atenção na síndrome demencial é a questão cognitiva. Onde que entra o teste cognitivo aí na sua avaliação? Ou entra esse teste cognitivo? Protocolo de RAIS, 90% dos casos, inclusive os neurologistas, eles pedem que a gente avalie a marcha, né? Que é a queixa que o paciente, e habitualmente é a primeira manifestação. Então, se você faz a marcha, é indispensável. Cognição, eu tenho uma neuropsicóloga muito parceira, a Geisa, e eu a aciono quando é solicitado pelo neurologista, porque já tem uma alteração cognitiva instalada. E aí a gente consegue quantificar. O TEP-teste, ele foi desacreditado em um período até recente, uns 5, 6 anos atrás, caiu muito o nosso volume, tanto no hospital quanto na rede privada, porque se questionava se a HPN ela era uma doença, uma fase pré-clínica de uma doença de Alzheimer, por exemplo, se ela é comorbidade. Hoje, até pelos biomarcadores, eles colocam que pode ser uma entidade à parte, mas pode ser comórbida, né, com outras doenças neurodegenerativas. Então, acho que a cognição, ela entra, e os guidelines colocam isso como opção, e diversos testes possíveis. Tem gente que faz só Mini-Mental, MoCA, depende da escolaridade, ou MoCA, e uma avaliação neuropsicológica completa. Eu acho que ela cabe aqui, eu não faço de rotina. Tem a questão da aprendizagem, né? O paciente, ele aprende. Então, tem estudo comparando pessoas que tiraram o líquor, fizeram a mesma, pareados, né, de idade, sexo, a mesma bateria cognitiva pré e pós, e os pacientes no grupo sem retirada de líquor, ele aprendeu o teste, então ele melhorou. Então, por um certo tempo, a maioria não pedia mais teste cognitivo, e hoje eu acho que o racional, que é o que eu faço, é quando existe esse racional de você investigar, por exemplo, a característica marcante da HPN é uma disfunção executiva frontal. Então, se você tem esse predomínio, eu acho que ajuda você a corroborar o diagnóstico, você está na linha de raciocínio. Agora, você tem uma alteração de linguagem muito marcante, provavelmente você tem outra patologia comórbida ali, tá? Então, de rotina, o nosso serviço não faz, mas em alguns casos, para ajudar em alguns casos em que o médico do paciente está em dúvida, né? E suspeitando de uma outra
patologia comórbida que pode melhorar também, então talvez... E isso que a Joyce falou no começo é muito importante. Será que a HPN está levando a uma doença de Alzheimer, por exemplo, ou uma doença degenerativa qualquer, está levando a alteração de fluxo licórico por disfunção astroglial, de comando de fluxo, e aí geraria uma HPN nesse sentido. Então, elas seriam uma causa-consequência e é uma dupla via. O que eu costumo colocar, essa alteração de fluxo licórico na HPN, por exemplo, é uma teoria de que pacientes com apneia obstrutiva do sono, por exemplo, que fazem despertares e não aprofundam no sono REM, o clearance de beta-amiloide, proteína tal e tudo, ela está provada que é no sono REM. Então, os pacientes que têm baixa de sono REM, um percentual menor, vai ter um menor clearance dessas substâncias e você pode predispor a uma doença neurodegenerativa. Então, essa dupla via eu acho que é a teoria atual que fez a gente voltar a fazer o TAP teste de uma forma mais corriqueira e muito mais frequente, com uma suspeição maior desses neurologistas, para que justamente você possa atuar numa causa reversível. Interessante. Eu, particularmente, não vejo muito sentido em fazer a avaliação cognitiva baseline antes ali do seu TAP teste e 4 ou 5 horas após, por a viés de aprendizado e também porque eu considero a parte cognitiva como algo em consequência um pouco mais tardia, uma resposta mais tardia, entendeu? Exato. Aí, nesse sentido, o Trajano levantou a bola. Agora eu vou cortar para você, né? Se você solicita solicita não, né? Se você dá essa importância e com razão para avaliações cognitivas pré-teste, pensando em comorbidades de outras patologias neurodegenerativas, por exemplo, uma DA. E se você considera a hipótese, né? Como eu comentei, que eu também vou de acordo contigo, de que a HPN, essa disfunção licórica, essa falta de depuração do sistema linfático seria uma fase pré-cognitiva, pré-degeneração, por exemplo, uma fase antes de evoluir para uma doença de Alzheimer, por exemplo. No seu líquor que você coleta, você pede os marcadores licóricos para você fazer o diagnóstico e você pede, mesmo que você não tenha nenhuma alteração que sugira algo amnéstico ou algo não desexecutivo, você pede para você dar um prognóstico para a família, tipo assim, olha, depois do TAP teste, pode ser que ele piore um pouco mais rápido? O racional você já respondeu e me ajudou. O racional é esse, né? Até porque o biomarcador pode te ajudar, mas ele pode te atrapalhar. Então, se você tem a suspeição, eu acho que é clínico, né? O que você espera que pela lógica, é uma doença subcortical. O que você espera de alteração cognitiva? E junto, se você já tem nessa avaliação, obviamente você já avaliou esse paciente e a sua suspeição é de que haja uma doença degenerativa comórbida, concomitante, aí ajuda. Porque justamente já é uma doença neurodegenerativa. Então você vai ter uma resposta não tão dramática, né? Não que não seja válida a derivação nesses casos, porque a família, né, se tiver um racional, eu acho que ela vai querer, né? E aí, nesse sentido, você prognostica, você ajusta a expectativa com a família, você alinha essas expectativas, tá? Da mesma forma como a gente teve aquele caso, que era provavelmente um Parkinson Plus, né? Que a gente tentou fazer essa avaliação toda até uma biópsia concomitante para que a gente entendesse se para alinhar a expectativa numa família muito orientada, justamente, talvez responda, mas não tanto, que foi o que aconteceu. Só para você se situar, era uma paciente com fenótipo PSP, certo. Ressonância de HPN. Exatamente. TRODAT alterado, TAP teste positivo, entendeu? Então assim, aquele é raro, mas acontece. E aí, família hiper mega orientada com ânsia
por uma conduta de especialista. Aí a gente discutiu, né, disso. A nossa tendência era realmente partir para a derivação com orientação de prognóstico, mas aí coincidiu, o universo é muito bom, porque aí sempre joga na nossa rotina alguém que pode nos ajudar. Aí coincidiu de eu ter visto uma aula do Alfonso Fasano, que é do distúrbio do movimento, ele é chefe em Toronto, e ele estuda muito HPN, né? Uhum. Então eu pus essa situação, discuti o caso com ele. Uma sugestão foi que no momento da cirurgia, tipo assim, uma vez que passasse para fazer o procedimento de derivação, que fizesse uma biópsia para avaliar a neuropatologia e saber se era uma neuropatologia sugestiva de PSP, já que a clínica era sugestiva, entendeu? Aí a gente procedeu assim, né? Acaba que, assim, no nosso meio, os especialistas de neuropatologia não são tão familiarizados, assim, em avaliar essas talpatias 4R, né? Mas uma lição que a gente teve foi essa, que você ter uma copatologia não vai te barrar, né, no tratamento, né, Tícia, mas vai muitas vezes te orientar no prognóstico. E outra lição que a gente teve desse caso, que eu vou te lembrar. O Trodate positivo, aí eu falei pra Tícia, então é uma PSP. Trodate positivo. Eu falei assim, Tícia, então a gente estava certa, porque ela me chamou no dia na sala para avaliar a paciente. Eu falei assim, ó, isso é uma paciente. Ela não me mostrou a ressonância, eu falei assim, ó, isso é uma PSP. Ela me mostrou a ressonância, eu falei, Ave Maria, isso é um HP. Aí eu falei, pede um Trodate. Aí pediu o Trodate. Trodate positivo, eu falei assim, tá vendo, Tícia, é um HPN, essa é uma PSP, essa HPN não tem nada a ver. Trodate pode vir positivo em HPN, e isso não significar uma degeneração das vias dopaminérgicas. Aí, mais uma vez, o universo é muito bom com a gente que tenta fazer a coisa certa. Logo em seguida foi publicado um estudo na Neurology avaliando pacientes com de HPN. A avaliação de Trodate e a avaliação do nigrossomo na ressonância de 3 Tesla. Por quê? A avaliação do nigrossomo sugeriria uma degeneração da via dopaminérgica, striato nigral. Então, o que eles fizeram? Pegaram esses pacientes, fizeram ressonância e Trodate. Trodate positivo, ressonância sem prejuízo do nigrossomo, sem aquela perda da região da cauda da andorinha. Então, haveria, por uma compressão extrínseca da ventriculomegalia, um prejuízo nessas vias dopaminérgicas, que traduziria num Trodate com hipocaptação, mas não geraria uma degeneração das vias dopaminérgicas ali. Então, a mensagem que a gente teve, não é para você ficar atrelado ao Trodate. E aí, depois da derivação, o Trodate melhorou. Então, a mensagem que a gente teve com esse caso, né, Tícia? A gente estudou e aprendeu bastante. Não depender de Trodate para você dar um diagnóstico patológico na HPN, porque ele pode vir alterado e com a derivação ele pode melhorar. Não tivesse uma mangueira de dopamina ali, o aumento da pressão obstruiu e aí não tá chegando mais lá. Era isso, mais ou menos, né? Resumindo? Tudo isso poderia ser resumido nisso, Trajano. Você tem uma capacidade de síntese, meu amigo, que me impressiona. Sou sua fã desde a residência. Perfeito. Tícia, voltando, desculpa, a gente floreou aqui, ó. Você fez o seu teste de marcha. Como que você analisa se é positivo ou negativo? Perfeito. Então, a gente tem dois... É muito claro, é muito matemático. Então, são 2 parâmetros, que é número de passos e tempo no teste dos 10 metros. Faço aquela média das 3 tentativas, dos 3 percursos, e eu avalio no Time Up and Go o tempo. Então, eu tenho 3 parâmetros, tá? 2 de tempo e 1 de número de passos. O artigo lá atrás, que eu utilizo como critério, porque ele foi muito objetivo, 10% em 2 parâmetros, pelo menos, ou 20%, e aí basta um parâmetro. Esse guideline que saiu esse ano, ele foi muito legal, porque ele falou assim, cada um faz uma coisa, e isso gera uma angústia, né? Nossa, o protocolo de fulano, lá eu peguei um laudo de um paciente que já fez um TEP teste, pediram para repetir, nossa, ele faz totalmente diferente de mim, e tudo bem, ele coloca todas as possibilidades,
é uma restrição de tempo, né? Você não dá para você fazer todos os testes, né? Tem um teste muito interessante que eu vou tentar começar a fazer com a Renata, né? Nossa parceira, justamente porque ela é fisioterapeuta, para você tentar refinar essas avaliações com acelerômetro, testes de equilíbrio, de Berg, por exemplo. Mas eu acho que aí é um pouquinho subjetivo na literatura, os critérios. O que está estabelecido, né, são esses 3 parâmetros com esses critérios de resposta, e a maioria dos protocolos, esse guideline coloca, a maioria dos serviços com uma boa predição foi 25% no time up and go, tá? Mas você pode usar também desses 25%, e aí então ao invés de 20%, 25% em um dos parâmetros do teste dos 10 metros, tá? E aí eu já vou me adiantar, qual que é o preditor? Então, assim, às vezes o paciente é muito limítrofe, tá? Melhorou, às vezes tem uma disfunção ali licórica, não sei se é causa ou consequência da doença neurodegenerativa, e aí eu vou falar, será que o paciente vai se beneficiar? Ele vai criar uma expectativa, a família também, e você não vai ter uma resposta tão adequada. Diferente do paciente que tem uma resposta dramática, né? Pronto. Critérios de neuroimagem preditores de resposta, muito claramente, padrão DASH e ângulo calosal bem estreito. Critério clínico, né? Um ranking prévio já ruim, você fala, poxa, talvez não seja a melhor conduta, você vai tentar fazer outras medidas, enfim. Então, o paciente já tem, por exemplo, uma doença neurodegenerativa de base associada, clássica, uma DA, ou uma doença cerebrovascular muito acentuada, né? Um Fasecas 3, assim, dificilmente você vai ter uma expectativa de melhora. Tem pouca reserva, né? Já. Exatamente. Também, né? Aí você vai criar uma expectativa na família, né? Então é basicamente isso. Você vê se o paciente tem outras comorbidades que possam limitar a resposta, né? Até porque já tem outras coisas envolvidas na fisiopatologia. Né? Entendi. Idade, Tícia, Idade não, Joyce, assim, até porque tem pacientes com 60 anos que são muito, né, um ranking, uma capacidade funcional muito ruim, às vezes um etilismo, um tabagismo de longa data que tenha levado uma atrofia muito grave e outras disfunções, né, aí uma reserva muito pior, e paciente de 80 anos que está assim, um perfil físico excelente, né? E você vê que alteração clínica clássica, padrão radiológico clássico, sem uma doença microvascular, microangiopática muito acentuada, eu acho que seria o candidato muito melhor, mesmo na idade mais avançada. E tem pessoas que, autores, né, que acreditam que existe o subtipo, porque nem todos têm a tríade, né? Tem alguns autores que acreditam que tem um subtipo que começa com o cognitivo primeiro, né? Outros que começa com a marcha primeiro. Na minha cabeça funciona mais começar com a marcha, né? Mas quem sou eu? É fator preditivo? Acho que é uma pergunta que eu já sei que você vai responder. Esses fenótipos ou até mesmo fazer precocemente? Muitas vezes a gente está vendo casos que não estão melhorando tanto porque a gente está pegando... Essa é a lição, é tardio. Por isso que hoje, com esse retorno dessas teorias de HPN, o que pode ser, e aí a gente fica com a antena mais ligada para fazer o TAP teste, aí sim, então uma precocidade na avaliação e no tratamento fundamental. Uma coisa que eu esqueci, se o paciente também tem uma limitação, uma espondiloartropatia grave, seja lombar, seja cervical, né, uma mielopatia espondilótica cervical, também, na maioria dos estudos, foi preditor de baixa resposta. Obviamente, ele já tem uma alteração de marcha por uma causa estrutural, né, mecânica ali, muito local. Não só funcional. Exatamente. Então, aí dificilmente você vai conseguir recuperar de uma proporção, né, e o paciente tem uma expectativa, né, e a família também. Então, aí você pontua essas questões. E essa questão que você falou, né, o prognóstico, classicamente é marcha, né, é o que mais responde do ponto de vista
clínico. Só que aí eu acho que você entrou, né? Essa linha de alguns autores acreditarem que existe essa questão cognitiva primeiro, eu acho que é por isso que os guidelines colocam que você pode fazer da mesma forma como escalas de incontinência. Você pede que, né, você faz a escala antes e depois, porque a família às vezes traz essa subjetividade, que tudo bem, mas você tenta pelo menos quantificar de alguma forma, mas do ponto de vista matemático, é a marcha. Eu sou a grande defensora da marcha. Tice, episódio muito rico, né? Nossa, eu sou sua fã, né? Declarada, então toda vez eu acho que assim, a gente já discutiu muito sobre TAP Test, HPN, e sempre quando eu acho assim, não, vai ser mais um episódio, mais do mesmo pra mim, eu vejo que eu aprendo muito com você, então muito obrigada por ter vindo aqui. E já fica combinado que você vai voltar pra gente falar sobre HPN mesmo, focado na doença, né? Que eu acho importante a gente dar alguns insights clínicos de reconhecimento, que não era o objetivo do nosso episódio, e a gente falar quando o TAP Test não funcionou, quais outras opções que a gente tem. Assim, eu fui dar uma olhadinha em infusão de líquor, né? Drenagem lombar externa, que é uma coisa que foge um pouquinho da alçada desse episódio, mas eu acho que Perfeito. É uma coisa legal pra gente trazer pra nossa audiência aqui. Ótimo. Foi bom você ter... A gente fala assim, que teste de infusão de líquor alguns serviços utilizam, principalmente de neurocirurgia. Você faz uma alteração, você mede resistência, complacência cerebral, resistência ao fluxo licórico, que é talvez um preditor quando os pacientes não respondem. Porque o valor preditivo negativo do TAP test, infelizmente, ele é baixo. Então, ele tem uma alta especificidade, mas uma baixa sensibilidade. Alguns locais colocam 30%, 40% de sensibilidade, é muito baixo. Por isso que, por vezes, a gente repete, mesmo que não tenha havido uma resposta, né? Ou uma resposta muito limítrofe, aquele paciente que, às vezes, ele estava cansado à tarde, ele não tem comorbidades, não tem uma doença cerebrovascular instalada. Nossa, eu acho que tem um padrão DASH muito claro, o ângulo calosal pequititinho, e aí, beleza, você pode repetir, e às vezes dá positivo, então você se surpreende, porque o baixo valor preditivo negativo é o que pega, então foi bom você ter falado. Tá certo, Tice. Muito obrigado, Tice. Eu que agradeço. Pessoal, e você que ficou com a gente até agora, guerreiro aí, 40 e poucos minutos de episódio. Se fosse deixasse, a gente... Não, mas tá tendo muito trânsito aí, a gente ia, né? Pessoal de São Paulo, 40 e poucos minutos é o quê? Não é nada. Ir dali até aqui, né? Exato. Pra você que ficou com a gente até o final, gente, ative o sininho de notificação para receber os nossos episódios em tempo real e dê o seu like para que o nosso episódio circule e chegue a pessoas que estão interessadas no nosso conteúdo. E fiquem ligados nos próximos episódios. Muito obrigada. Obrigado.